A proposta bíblica para a alegria, ela é uma proposta que anda na contracultura da nossa realidade, do mundo ao qual a gente vive. O mundo com base debaixo do pecado, ele busca um prazer, uma alegria, uma satisfação afastado de Deus, onde há sim uma experiência momentânea, mas não duradoura de paz e alegria. Agora, nas Escrituras, nós aprendemos a visão ou a chamada cosmovisão bíblica de uma cultura de resgate, de redenção das nossas emoções e dos nossos sentimentos. O pecado produziu tristeza de morte, como nós vimos ontem em 2 de Coríntios capítulo 7. Mas a tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento, ou seja, ações que vão transformar a nossa vida para melhor, segundo o padrão bíblico, é o apontamento das Escrituras. E a Bíblia fala que nesse processo nós iremos transbordar de alegria. Paulo vai dizer em Romanos 15:13 que o Deus da esperança vos encha de alegria e de paz. Não é apenas um toque, um pouquinho, uma gota de alegria, não, que haja um preenchimento completo de alegria e de paz, por vossa confiança nele, para que vocês possam transbordar no Espírito Santo. Então, biblicamente, isso é possível. Assim como lá Davi disse no Salmo 23, no versículo 5, no finalzinho lá, o meu cálice transborda. E transborda num contexto de vale de sombra de morte, num contexto de perseguição, de lutas. Mas por quê? Transbordou porque ele esperou no Senhor, a confiança dele estava no Senhor. Então, a esperança em Deus produziu uma confiança que gerou um transbordar de alegria e de paz. Isso tem muito a ver com o texto principal que eu queria meditar com vocês nessa manhã e fechando aqui essa série de meditações sobre como lidar com as nossas crises emocionais e sendo surpreendidos pela alegria pela qual Deus nos criou para sermos assim. Nele nós podemos ter a redenção das nossas afeições e dos nossos sentimentos, nele recuperando o pleno significado de uma vida feliz. E no contexto aqui de Lucas capítulo 6, é o Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus ele traz essa contraproposta de uma alegria em meio às tribulações, de uma paz em meio às circunstâncias mais difíceis possíveis, dessa nova cultura da ética e de um viver cristão que o reino de Deus vem estabelecer, essa redenção do verdadeiro sentido da vida. Então, voltando aqui para Lucas capítulo 6, o evangelho aqui sobre esse sermão, sobre essa nova proposta do reino, ele diz, por exemplo, abençoai os que vos amaldiçoam. Muito pelo contrário, amai os vossos próprios inimigos. Jesus está aqui fazendo essa virada de chave na nossa mente, porque a impressão que dá é que a nossa alegria, a nossa paz, a nossa satisfação está enquanto nós estamos lidando com pessoas ou situações boas, tranquilas e está tudo certo. Mas quando você é ofendido, quando você é magoado, e quando você é traído, e quando você toma prejuízo, e quando você entra em conflitos e crises, o chão debaixo dos seus pés sai, você não tem mais sentido na vida. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo diz que você precisa aprender a lidar com isso, a abençoar quem te amaldiçoa, a perdoar quem te ofendeu, a curar feridas, curando pessoas. O texto vai continuar dizendo, por exemplo, no versículo 36, sede misericordiosos como o Pai Celestial é. Não julgais para não ser julgados, perdoai para serem perdoados. Ou seja, aqui Lucas está estabelecendo um novo conceito a partir do Evangelho de Cristo. E aí vem a expressão mais importante aqui, o versículo 38, dai para que vos seja dado. Recebereis uma medida cheia, generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida que vocês medis os outros. E a ideia aqui é que
vai ser dado a você uma medida calcada e sacudida. É como aquela ideia de um pote ou de um saco que você vai colocar feijão e você vai bater, você vai sacudir para caber um pouquinho mais. É exatamente essa ideia, que aqueles que entenderam o verdadeiro significado de um evangelho que produz alegria a partir do perdão, paz a partir da reconciliação, mesmo que as pessoas não mereçam o seu perdão, mesmo que a situação que você está vivendo diga para você, na razão do seu coração, para você seguir a ofensa, para pagar a moeda mal com mal, em que sim, a antiga lei dizia isso, mas não mais na nova aliança em Cristo Jesus, em que nós compreendemos que as pessoas mais felizes, as pessoas mais maduras e que experimentam paz e essa plena felicidade são pessoas que aprenderam a perdoar, são pessoas que aprenderam a amar, são pessoas que aprenderam a abençoar, a liberar perdão. Essas pessoas são menos amarguradas, elas permitem que Deus trabalhe ali no profundo das raízes do coração, produzindo frutos de paz, de amor, de bondade, de longanimidade. Então é isso o que nós podemos experimentar a partir das Escrituras e dessa cultura espiritual do reino de Deus a partir do Evangelho de Cristo. É mais ou menos a ideia de você colhe aquilo que você planta, quer produzir um transbordar, que você seja plenamente cheio de alegria, porque você oferece alegria, porque você plantou isso no seu coração. Quando você planta abençoar pessoas, você será abençoado. Quando você planta perdão, você será perdoado. Quando você planta amor, você será amado. Então seremos menos pessoas que vão murmurar, seremos menos tristes, seremos menos rancorosos quando pedirmos a Deus que Ele produza isso em nós. Quanto mais bondosos sermos, quanto mais graça e misericórdia dispensarmos a partir da nossa vida e oferecer isso para as pessoas, que é essa ideia, do modo como você medir os outros, você será medido. E isso tem muito a ver com um viver que entende esse processo de ser feliz na vida, que em Cristo Jesus você possa oferecer para receber, que você possa dar para que você possa receber de volta, um viver que realmente faz sentido. Por isso que Jesus disse, é melhor dar que receber. Quando você compartilha, que a sua vida possa compartilhar coisas boas e isso vai voltar para você como coisas boas. A alegria e a paz do reino de Deus, que é servir e cuidar uns dos outros, que vai fazer bem para nós mesmos. Eu quero orar por você e por pessoas. Quero abençoar você e outras pessoas que possam, de alguma forma, serem alcançados por essa série de mensagens, de estudos bíblicos. Então, se você ainda não está me seguindo no Instagram, no YouTube, no Facebook, siga a gente lá, compartilhe, para que outras pessoas possam também serem abençoadas e alcançadas por esta palavra que liberta, que transforma e que leva o Evangelho de Cristo. Deus abençoe a sua vida.